O apóstolo Paulo, em Efésios 3, no versículo 14, ora novamente pela igreja, por causa do ministério da graça de Deus. Sabem que, todos vocês sabem, que o apóstolo Paulo foi o apóstolo a quem foi dada a revelação da graça de Deus. Amém, amados? E o apóstolo Paulo sabia muito bem que não ia ser fácil as pessoas absorverem o evangelho da graça de Deus. Não é fácil. Meu irmão, você é um vencedor. Você que está aqui é um vencedor. Porque você todos os dias, se der ouvidos, você ouve palavras contra a graça. Todo o mundo à sua volta o quer ver a fazer sacrifícios para você merecer alguma coisa. Todo o mundo à sua volta quer ver você ser um escravo da igreja. E você não é um escravo da igreja. Você não é castrado pela igreja Graça e Verdade. Você não tem nenhuma cancela ali na igreja Graça e Verdade, que se o pastor não abrir a cancela, você não pode sair. Pode, sim, senhor. A graça de Deus dá-lhe esse livre-arbítrio de você fazer aquilo que você sentir fazer no seu coração. Amém? A graça de Deus só não lhe dá livre-arbítrio para a libertinagem. Na graça de Deus ninguém faz o que quer, não anda como quer, não age como quer, porque a graça de Deus tem ainda mais responsabilidade do que a lei. A lei, a pessoa errou e há uma penalização. Na Igreja Católica também há. Vamos lá àquela casinha, não é? Vamos lá, Senhor Padre, eu confesso os meus pecados. E o padre diz, pronto, minha filha, eu perdoo-te, eu te abençoo, estás livre do teu pecado. Leva uma garrafa de azeite e está pago o teu pecado. Na igreja evangélica, a idolatria continuou a mesma. Para tu seres absolvido, o pastor tem que falar contigo, o pastor tem que te corrigir, o pastor tem que te pôr sentado no lugar e agora vais ficar aí até mostrares frutos de arrependimento. Eu pergunto, igreja, eu não estou a pregar a mensagem, mas pronto, desculpem-me. Eu pergunto, igreja, os frutos de arrependimento são vistos diante dos homens ou diante de Deus? Então quem sou eu para saber se você hoje não se arrependeu daquilo que fez ontem? Alô? Vamos ver, se você estava na lei, sujeita na Igreja Católica, sujeita a um padre, não é? Na Igreja Evangélica, sujeita a um pastor. E agora vem para a graça, que é outra dispensação, e continua sujeita a render graças a outra pessoa, você está-se a afastar de Deus. E você está a ser um idólatra. E o Senhor abomina idolatria. Agora, isto não quer dizer que cada um faz o que quer à ordem. Na graça de Deus há ordem. E eu digo-lhe uma coisa, meu irmão. Eu, a partir do momento em que reconheci a graça de Deus em mim, eu dei mais valor à minha salvação. Eu dei mais valor à minha cura. Eu tenho mais responsabilidade quando Deus me abençoa. A mim trouxe-me não um zelo, porque antigamente era um zelo sem entendimento. As pessoas faziam aquilo sem entenderem porque é que faziam aqueles sacrifícios, sem entenderem porque é que tinham que ir a Fátima de joelhos, sem entender porque é que tinham que dar azeite ao padre para serem perdoados. Esse era um zelo, sim, porque a Bíblia fala nisso, um zelo sem entendimento. Agora, na graça de Deus, você tem um zelo com entendimento. Você sabe que deve vir à casa do Pai para você se fortalecer.
Que você sabe e tem esta responsabilidade de limpar o seu coração, porque do seu coração procedem as saídas da vida. E quando o seu coração está limpo, e você está em Cristo, a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 1, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, a quem foi dada a revelação da graça de Deus, ele sabia que não ia ser fácil e ele orou muita vez pela igreja. Ele orou muita vez por aqueles judeus que tinham dito que criam em Jesus, porque há muitos que dizem eu creio em Deus. Eu sou crente há não sei quantos anos e eu creio em Deus. Olha, se você for lá a João 8, versículo 31 por aí, diz lá assim: e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. É João. Em João, eu creio que é em João, eu não tenho aqui, isto não faz nada parte da pregação, mas é pregação, não é? Está a aprender alguma coisa? Então já é pregação. O Senhor Jesus disse àqueles judeus, olha, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então nós, para sermos discípulos de Jesus e ser discípulo de alguém, é imitar esse alguém. O discípulo de um carpinteiro não prega pregos com a cabeça do dedo, para não. O discípulo de um carpinteiro aprende a usar o martelo, ou não? E tem que usar bem o martelo, porque senão parte a cabeça do dedo também. Então, a Bíblia diz, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então quer dizer que para sermos discípulos de Jesus, precisamos permanecer na palavra. Permanecer. Não é estar hoje e amanhã vou-me embora. Não é estar amanhã e no outro dia já não me dói nada, vou-me embora. E o Senhor falou-me isto esta manhã. E eu sei que a irmã a quem eu falei isto, a quem eu falei esta palavra, ela está pela internet. Eu abençoo a vida dela e ela vai ser impactada pela palavra. Eu disse-lhe a ela hoje: não olhes para as circunstâncias, minha irmã. Jesus vem como prevenção e como solução. E quantas vezes, eu falei com essa irmã e disse-lhe: quantas vezes é que tu falastes a essa pessoa de Jesus? E ela disse-me: pastora, desde que eu fui para aí, eu comecei a falar, porque Jesus curou-me a mim, e eu comecei a falar que Jesus cura, que Jesus liberta, porque eu estava à beira do suicídio e Jesus me levantou e eu comecei-lhe a falar. Ela está cá há 3 anos na igreja. E no domingo trouxe uma pessoa verdadeiramente doente, com um diagnóstico mortal. Porque essa pessoa nunca lhe deu ouvidos. E agora veio porque viu um problema gravíssimo. Então, muitas vezes nós dizemos: não vem pelo amor, vem pela dor. Mas isto quer dizer o seguinte: quando você vem pelo amor, você está a prevenir um problema. E quando o problema vier, você já está forte, porque permaneceu na palavra, já está forte para enfrentar esse problema, e esse problema cai por terra, porque ao nome de Jesus todo o joelho se dobra. Mas Jesus é a solução. Ele é a misericórdia. Ele é compaixão. Ele é amor. Ele sabe porque é que essas pessoas ainda não vieram. Você está cansado já de lhes falar, mas não se canse. Continue a falar. Olha, meu filho, vem à igreja. Tu precisas de Jesus. Tu precisas tanto conforme eu precisei. Olha, minha filha, vem à igreja. Olha, marido, anda. Quando tu quiseres sair, tu sais, porque não tem cancela lá na igreja. Mas vem ouvir a palavra. Para serem verdadeiramente discípulos de Jesus, precisamos permanecer na palavra. E não importa se você sabe 2 versículos bíblicos ou se você sabe 200. É preferível você saber 2 versículos bíblicos e cumpri-los
praticá-los, falá-los, do que você conhecer 200 só para dizer que é bom. Então o apóstolo Paulo orava incessantemente pela igreja. Pela igreja em que o Senhor Jesus lhe tinha face a face, dada a revelação da graça, e que queria que fosse a igreja dos últimos tempos, a última dispensação antes de Jesus voltar. Deus já tinha tentado com todos os homens fazer acordos, fazer alianças, e eles não ligavam nenhuma, porque eles estavam firmes na carne deles, eles estavam à espera de resultados na carne. Mas o Senhor Jesus, é os meninos, não é? É os meninos na igreja infantil, não se preocupe. Mas o Senhor Jesus, na lei, enquanto a lei existiu, certo? A lei existiu. E na lei ele continuava a ser seu pai. Ele era seu pai. Mas na lei ele era juiz. Embora ele o amasse muito, a palavra dele não volta para trás vazia. Ele tinha decretado uma lei. Aquele que prevaricar será punido. E ele poderia amá-lo muito como filho, mas ele tinha que o punir. Então, para que todos nós não fôssemos punidos por essa lei dada a Moisés, ele enviou o seu único filho, um filho. Só podia ser um homem. Só podia ser alguém nascido da carne, inspirado pelo Espírito Santo para ser sem pecado. Ele o enviou à cruz do Calvário. E naquela cruz, aquele sangue foi derramado por amor de todos nós. Para que viesse a graça e hoje, pela graça, nós pudéssemos ser salvos. Pela graça, pudéssemos ser libertos. Pela graça, pudéssemos ser transportados do reino das trevas onde nós estávamos, debaixo do juízo e de morte, para o reino do Filho do seu amor. E é isto que é difícil hoje, porque foram muitos anos na lei e hoje a graça. E hoje a graça vem, meu irmão, mas não é de qualquer maneira. A graça veio e a graça demora muito tempo. A graça demora muito tempo, só quem permanece nesta palavra muito tempo é que é lavado de todo o ranço da graça. E há muitas pessoas que fazem de conta que já estão lavados desse ranço da graça, já entenderam a graça, para lhes poder ser dada voz e eles poderem acusar, manipular. Isso é um engano. A graça demora tempo. Amém. Eu peço a toda a igreja, dê o tempo necessário que Deus tem para a sua vida, para o cortar de alto a baixo, e você vai dar graças a Deus, porque esta graça demora a lavar, demora a lavar-nos, demora a lavar as nossas emoções, os nossos pensamentos, demora a lavar o nosso coração, demora a lavar os nossos sentimentos uns para com os outros, demora a lavar-nos da ira, demora a lavar-nos da condenação. Demora, mas cumpre-se. Porque é uma palavra que tem o poder do sangue de Jesus. Amém, amados?